Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, operar, Senhor, pela tua compaixão e misericórdia, Pai amado. Que o Senhor se compadeça, Senhor, das nossas vidas agora, Pai. Se compadeça, meu Deus, pela tua misericórdia, dessas vidas que se encontram no leito da enfermidade, Pai amado, sufocadas, Senhor, por toda esta opressão maligna. Que o Senhor possa libertar essas vidas das hostes espirituais do mal, Pai amado, quebrar todas as forças do mal contra essas vidas, nos livrar de toda a tentação. Abençoa este irmão, esta irmã, que o Senhor possa tirar todo o embaraço, meu Pai, dos seus caminhos deste dia, quebrar toda a ação do mal, quebrar toda a ação que o inimigo tem se levantado contra esta vida, contra este irmão, e abençoar em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, oração, batalha espiritual, você tem que estar numa batalha, não para, aí você entra nos seus pensamentos e deixa as coisas correrem, meus irmãos. Olha, eu digo, nem tudo é o demônio, tá? Então nós precisamos prestar atenção o que é de Deus e o que não é de Deus. Aleluia. Nós temos que prestar atenção o que é das nossas ações naturais e as que são do diabo. Dentro de nós há uma teimosia. Somos teimosos. Nós precisamos ficar atentos a tantas coisas, meus irmãos. Não podemos realmente achar tudo é o demônio. Meus irmãos, nós tomamos conselho, agimos pelas nossas próprias ações, motivado pelo nosso coração. Nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque o próprio livro de Jeremias, ele diz, por que as coisas acontecem? Porque andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, Jeremias 11:8. Mas Deus, ele nos traz a solução para nós não andarmos mais no nosso coração malvado. Meus irmãos, se nós não mudarmos o coração, se nós não mudarmos o pensamento, se nós não mudarmos a direção, nós vamos ficar encalhados no meio dos abrolhos, vamos ficar encalhados no meio dos espinhos, meus irmãos. Nós vamos ter um coração novo. Por isso que o Senhor diz que Ele vai nos dar um coração novo, meu irmão. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povos e eu vos sereis por Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Precisamos ter direção de Deus, precisamos estar na vontade de Deus e nós andamos com o Senhor. Amém? É tremendo a palavra de Deus, porque o Senhor nos guarda, meus irmãos. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Somos preciosos aos olhos do Senhor. E o Senhor nos quer, nós plantados ao seu jardim. Como diz lá no livro de Cânticos. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Qual é a macieira entre as aves do bosque? Tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Muitas vezes as pessoas vão ler isso, principalmente as pessoas naturais, não vão compreender a palavra do Senhor. Mas nós precisamos realmente buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é para nós adorável, meus irmãos. É um fruto doce. Amém? A palavra do Senhor, ela é um alimento para as nossas almas. A palavra do Senhor faz nós ficarmos saciados. Por isso que o Senhor diz que precisa colocar um coração de carne e colocar o Espírito dele dentro de nós, para que nós possamos entender este gozo das suas escrituras, dos seus mandamentos, porque tudo já está exatamente profetizado ao nosso respeito, meus irmãos. Aleluia. Então, nós precisamos entender que nós estamos plantados exatamente
no jardim de Deus, meus irmãos. Estamos plantados junto com o Senhor e nós precisamos buscar o entendimento e o discernimento da palavra de Deus, meus irmãos, para estarmos cheios da sua presença, da sua unção. Amém? Precisamos entender como a macieira entre as árvores do bosque está o meu amado, entre os filhos desejados. Meus irmãos, nós vemos que o Senhor, meus irmãos, Ele realmente nos ama. Nós somos como a menina dos seus olhos, mas nós precisamos buscar um entendimento. Jesus, Ele nos ama, meu irmão e minha irmã. Ele nos ama, Jesus nos ama. Mas que jeito que nós estamos, meus irmãos? Nós estamos como o lírio entre os espinhos, como diz a palavra em Cânticos 2:2. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Amém? O crente é como uma linda flor, meus irmãos, aos olhos de Jesus. Sabe como que nós estamos, meus irmãos? Nós estamos como o lírio no meio dos espinhos. É isso que nós estamos. Como o lírio no meio dos espinhos. Como diz, qual é o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Amém? Quer dizer, o amor de Cristo por nós, meus irmãos, o amor de Deus por nós. Imagina um lírio no meio dos espinhos. É isso. Aonde nós estamos plantados, meu irmão? No mundo. Nós estamos plantados exatamente no meio do mundo, meus irmãos. E nós precisamos vigiar em todo o tempo. Precisamos vigiar, porque a palavra diz que nós precisamos ser renovados. Precisamos renovados. Como diz no livro de Hebreus 6. Porque a terra que embebe a chuva e muitas vezes cai sobre ela produz ervas proveitosas para quem, por aqueles que a labram e recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abolhos é reprovada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, amém? E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para com o seu nome mostraste, enquanto servistes ao santo e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui nós estamos pegando a palavra do autor do livro de Hebreus aqui, dando uma chacoalhada na igreja para aqueles que novamente caíram no pecado, meus irmãos. Caem no pecado e não houver arrependimento, meus irmãos, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto eles de novo crucificaram ao Filho de Deus, expõem ao vitupério. Quantas pessoas, meus irmãos, já ouviram a mensagem do Senhor, estiveram exatamente na presença de Deus, mas daqui a pouco recaíram e colocaram Cristo exatamente em vergonha, meus irmãos. Expõe o vitupério, Filho de Deus. Expõe a vergonha, o Filho de Deus. Muitos se convertem. Pô, mas você não era crente, não estava lá na igreja, não tinha se arrependido dos seus pecados, que Jesus era bom, que Jesus ia transformar na sua vida. Aí, tá vendo? Você está na droga de novo, você está na prostituição de novo. O que adiantou você ir para a igreja? Isso escandaliza, isso põe Cristo à vergonha, meus irmãos. O vitupério. Mas eu digo, quando nós atentamos quão preciosos são o nosso amado Cristo, meus irmãos, quando nós temos realmente um grande amor pelo Senhor, como o Senhor tem esse grande amor por nós, meus irmãos, eu digo, o crente ele fica como o lírio do campo para o Senhor, ainda que estejamos no meio de espinhos, meus irmãos, porque nós somos como o lírio, meu irmão, para o Senhor no meio de espinho. Nós somos preciosos para o Senhor, meus irmãos, no meio de um mundo cheio de espinho, cheio de um mundo corrupto, meus irmãos. Porque o Senhor olha aqueles que não estão em Cristo Jesus como espinhos, meus irmãos. Porque o Senhor semeou trigo, mas o inimigo semeou exatamente o joio. E nós estamos, meus irmãos, como trigo no meio do joio. Nós estamos como lírio no meio dos espinhos, meus irmãos. Sufocados pelo mundo, sufocados. Mas o Senhor nos guarda dos espinhos, meus irmãos. E somos um lindo lírio na mão do Senhor, formoso na mão do Senhor. Glória a Deus. Ainda que em volta de espinhos, meus irmãos, aleluia, nós crescemos da beleza, da unção do Senhor. Amém? Agora, meus irmãos, mesmo nós caindo
No meio deste mundo, meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Cristo está conosco, meus irmãos. Não podemos andar de qualquer jeito, mas temos que andar e sermos levados pela unção de Deus nas nossas vidas. O autor do livro de Hebreus, ele diz assim, amém? Porque a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, amém? Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e seu fim é ser queimada. Meus irmãos, nós produzimos, meus irmãos, Deus nos dá a bênção, Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá a sua palavra, aleluia, glória a Deus. Do mesmo jeito, meus irmãos, que a chuva embebeda a terra, meus irmãos, para que possa produzir exatamente os frutos para aqueles quem a lavra, meus irmãos, o lavrador está lavrando a terra, mas Deus manda a chuva, amém? Para produzir bênção. E eu digo, Deus está mandando a sua palavra, amém? Nós somos os lavradores, o semeador deu semente, mas nós precisamos fazer esta semente cair em boa terra, meus irmãos, para produzir exatamente bênçãos de Deus. Nós não podemos mais, meus irmãos, estar na casa de Deus, na presença de Deus, e continuar produzindo espinhos e abrolhos. Nós não podemos mais produzir espinhos e abrolhos, não, meus irmãos. Ainda que a gente esteja como o lírio do campo, no meio dos espinhos, meus irmãos, aleluia, nós temos que ficar debaixo da mão poderosa de Deus, porque nós vamos crescendo no meio do mundo, meus irmãos, glória a Deus, como a menina dos olhos do Senhor. Nós precisamos crescer, meus irmãos, e não deixar exatamente os espinhos, meus irmãos, nos atrapalharem. Não podemos deixar as consequências desse mundo nos atrapalhar. Nós temos um objetivo, meus irmãos, chegar à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém eterna, meus irmãos, glória a Deus. Você está plantado nesse mundo, meus irmãos, no meio dos espinhos. No mundo tereis aflições, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, tem a minha paz. Quando você tem a paz do Senhor, você fica como lírio no meio dos espinhos, meus irmãos. Você cresce, você tem beleza, você tem o aroma de Cristo, glória a Deus. Você tem o amor de Cristo dentro de você, aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, estar cheio do poder e da glória de Deus. Deus está falando conosco todo dia. Do mesmo jeito que Deus está derramando da chuva sobre a terra, para aqueles realmente que lavram a terra, produzirem frutos, para que sejam bênção de Deus, amém? Para que recebam a bênção de Deus, nós também, meus irmãos, estamos recebendo a chuva da palavra de Deus, estamos recebendo o Espírito Santo de Deus, falando conosco em todo momento, aleluia. Mas aonde está caindo esta palavra? Está caindo no meio dos abrolhos, dos espinhos, para produzir espinhos e abrolhos. Mas o que produz espinhos e abrolhos. Meu irmão, eu quero chamar a atenção que você realmente foi criado para produzir o amor, a misericórdia de Deus. Você não foi chamado para produzir espinhos e nem abrolhos para ser reprovados, meus irmãos. Deus nos chamou. Você já imaginou um lavrador exatamente plantar uma coisa que não dá para comer? Imagina um lavrador vai plantar um campo de joio. Imagina, o lavrador pega, vem a chuva, Deus manda a chuva e ele vai ali e põe uma plantação de joio. Para que vai servir, meus irmãos? Para nada. Ou vai produzir, vai plantar espinho, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher, meus irmãos. Tem muitos que estão semeando dissensões, intrigas, desamores, a falta de respeito, a falta de gratidão. Mas quando você semeia gratidão, meu irmão, aprenda a semear gratidão. Gratidão, meus irmãos. Seja grato por tudo. Seja grato. Meus irmãos, a ingratidão está no coração do homem. A partir do momento que há uma murmuração, uma reclamação, isso é ingratidão. Nós reclamamos por tudo. Talvez nós chegamos com famintos num lugar e alguém nos dá um prato de arroz, nós vamos reclamar porque o arroz estava frio ou porque faltou sal. Estávamos com fome, aquela comida nos saciou. Em vez de nós sermos gratos, que estávamos famintos e alguém nos deu. Meus irmãos, alguém nos deu, alguém realmente trabalhou para que aquele arroz estivesse ali, alguém realmente pagou por aquele arroz que estava ali. Nós não reconhecemos, não temos gratidão, meus irmãos. Alguém está trabalhando, meus irmãos, para que você possa ser alimentado. Aleluia. Alguém está se esforçando para você
meus irmãos. Mas você tem gratidão? Você não tem gratidão, meus irmãos. Precisamos ter gratidão, gratidão de coração, gratidão em tudo. Ser grato exatamente por Deus ter nos criado. Ser grato por Jesus ter derramado seu sangue ali e ter nos dado vida. Jesus, realmente, Ele nos resgata da maldição do pecado, nos dá vida. E nós ficamos murmurando, entristecido todos os dias, porque não consegui isso, porque não consegui aquilo. Ficamos entristecidos, desanimados. Meus irmãos, a gratidão, meu irmão, ela tem uma alegria plena, ela tem uma alegria constante. Ela tem uma perseverança constante dentro do nosso coração. Meus irmãos, você foi levantado para produzir bênção. Você foi levantado para produzir ânimo. Você foi levantado exatamente para produzir. Você todo dia tem que produzir ânimo. Você tem que produzir amor. Você vai levantar. Você tem que imaginar, meu irmão, que a tua casa realmente depende do teu amor, de você levantar com ânimo, levantar. Imagine que você chegue num lugar que está todo mundo desanimado, sem vontade nenhuma, não querendo fazer mais nada. Mas a tua função é levantar lá com a unção de Cristo sobre a tua vida e tomar essas almas que estão em terras sedentas e derramar dessa unção de Deus, derramar a água do Senhor sobre esta terra sedenta, sobre essas almas sedentas. Levantar esse povo da sua casa com ânimo, com vontade, para que eles não olhem exatamente o deserto, para que eles não olhem, meus irmãos, aleluia. Você tem que ensinar a eles serem como o lírio do campo, meus irmãos. Um lírio exatamente no meio dos espinhos, um lírio no meio do deserto, meus irmãos. Porque no meio do deserto, meus irmãos, nós não vamos ver nada, mas o lírio, meu irmão, ele é regado pelo Senhor. Você pode estar nessa vida passando por todas as situações, por todas as provas, mas você é um lírio. É um lírio exatamente plantado por Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo nessa unção poderosa de Deus, glória a Deus. Você vai crescendo no meio desse sufoco, não deixa as coisas te sufocarem, meus irmãos. Xalabassuri anderecóbia. Ainda que você esteja no meio do espinho, mas você vai produzir, meus irmãos, a bênção de Deus, você vai produzir o amor de Deus, você vai produzir a misericórdia de Deus, você vai produzir o perdão de Deus. Xalabassuranai xaramandácia. Aleluia. Vocês são de Deus. Vocês são amados de Jesus. Nós somos amados de Jesus. Aleluia. Porque Deus não é injusto para esquecer das nossas obras, meus irmãos. Glória a Deus. Temos que produzir, meus irmãos. Produzir frutos. Amém. De bênção. Produzir frutos, meus irmãos. Aleluia. Para não sermos reprovados. Estamos no meio do mundo, né? Não estamos no meio do mundo. O sufoco do mundo nos rouba. A visão do mundo nos rouba. As pessoas estão loucas nesse mundo, meus irmãos. Sem a direção de Deus. Porque os espinhos, meus irmãos, sufocam eles. A palavra diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu no meio dos espinhos. Amém? Você vê que quando a semente realmente é plantada no meio dos espinhos, ela sufoca pelas coisas do mundo, meus irmãos. Mas eu digo, quando você está plantado no jardim do Senhor, meus irmãos, ainda que cercado por espinhos, meus irmãos, o Senhor faz nós sobressairmos como o lírio do campo. Mas quando as pessoas estão plantadas, meus irmãos, no mundo, elas são sufocadas exatamente pelos espinhos, meus irmãos. Porque a esperança dela não está em Cristo, a esperança dela está no mundo. A esperança das pessoas está no mundo, meus irmãos. Porque as coisas do mundo sufocam, meus irmãos. Sufocam a palavra de Deus, sufocam a esperança no Senhor, meus irmãos. Porque a esperança das pessoas estão nas coisas materiais, a esperança das pessoas está no mundo, está nos negócios, meus irmãos. Parece que quando não está indo nada bem, se perde a esperança, se perde o ânimo, se perde a vontade de viver. Aleluia. Mas o crente que está plantado junto ao Senhor, meus irmãos, ainda que lhe arrebate tudo, ele continua ali fazendo menção de Deus, amém? Porque a sua esperança não está no material, a sua esperança não está no mundo, mas a sua esperança está no Senhor. Nós precisamos ter a nossa esperança em Deus, meus irmãos, amém? Não deixa mais o mundo te sufocar, não deixa. Eu digo, sabe por que muitas coisas estão acontecendo na vida das pessoas? Porque elas não tomam conselho de Deus, elas não tomam conselho de Deus, elas tomam conselho do mundo. Meus irmãos, elas tomam conselho do seu coração. A palavra de Deus diz do coração. O coração ele é malvado.
Nós precisamos tomar cuidado com o coração, porque o coração ele é malvado, meus irmãos. Porque a própria palavra diz que o coração, ele nos leva à morte. Falamos no início. Andarão cada um conforme o propósito do seu coração. Um coração malvado. Jeremias 11:8. Meus irmãos, nós precisamos entender como Paulo diz lá em Romanos 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode. Se, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha isso, meus irmãos. Ter o Espírito Santo de Deus, as pessoas falam muito do Espírito Santo, meus irmãos. As pessoas falam muito do Espírito Santo. Todos os lugares eu ouço as pessoas falar, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, nos é dado para uma regeneração. Pode ter certeza que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ele está vivendo na palavra de Deus. Ele tem a paz de Cristo no seu coração. Ele tem a certeza de ser filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqueles que estão no Espírito, eles não se inclinam exatamente para a carne. Ele sabe que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que é inclinação da carne? Meus irmãos, é andar segundo os padrões mundanos, meus irmãos. O quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é eu que estou falando. As próprias escrituras estão testificando que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Meus irmãos, Deus não quer que a gente viva mais segundo o padrão do mundo. Deus veio para nos tirar do padrão do mundo. Mas, meus irmãos, o mundo sufoca. Eu digo, o mundo sufoca. O mundo é convidativo, meus irmãos. E principalmente essas paixões da adolescência. Paulo diz para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade, meus irmãos. Você vê que a mocidade, ela perverte, meu irmão. A mocidade perverte um lar, perverte uma casa, perverte exatamente a autoridade dos pais. Perverte, meus irmãos. O jovem não tem que perverter os caminhos, a não ser que o jovem seja totalmente instruído na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Às vezes tem um pai realmente que está meio fora, fazendo aberrações contra Deus, mas é difícil, meus irmãos. A maioria estão se entregando exatamente aos prazeres das mocidades. Quantas casas de lares nós vemos aí, meus irmãos, se renderem aos filhos, fazer as vontades das suas paixões. Em vez dos pais levarem os filhos para Cristo, os filhos estão carregando os pais para o mundo, meu irmão. Você vigia a tua casa. Você vai dar conta naquele dia. Deus te revestiu de uma autoridade de pai, aleluia, para você ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Mas os pais se entregaram a uma dissolução tamanha para não repreender o filho, para o filho não ficar chateado, entristecido. Eu vou fazer a vontade dele, meus irmãos. E vai abrindo, e vai dando corda. E aí a casa vai ficando toda contaminada com as coisas malignas, com os costumes do mundo. Meus irmãos, e eu digo, é tempo de você rever as coisas, meus irmãos. Deus te deu o Espírito e a palavra, mas sabe o que você está produzindo dentro da sua casa? Espinhos e abrolho. Você está produzindo dentro da sua casa. Se você não consegue produzir frutos de Deus dentro do seu lar, na vida dos teus filhos, meus irmãos, você está produzindo espinho. Você tem medo de falar na palavra de Deus, sabe por quê? Quando você começa a falar, eu já sei, eu não aguento mais, é só Jesus. Olha como está isso aí. E Deus está falando, meu irmão e minha irmã, está falando. Você vai realmente se render à ação do diabo? Ah, pastor, não posso falar aqui que todo mundo se levanta. Meus irmãos, filho não tem que se levantar contra o pai. Filho tem que obedecer o pai. Filho tem que honrar o pai. Agora, o que nós estamos vendo é os pais honrarem os filhos, os pais se renderem aos filhos. Meu irmão, é isso que o diabo está fazendo. Ele está invertendo as autoridades. O mundo está totalmente pervertido, meus irmãos. É filho mandando o pai calar a boca, mandar a mãe calar a boca, eu faço o que eu quero, a vida é minha, ninguém mandou me criar, eu não pedi para nascer. É tudo desse jeito. É todo totalmente espinhos e abrolhos, meus irmãos. E é reprovada por Deus, meus irmãos. Você toma a tua posição com Deus. Não adianta, ai pastor, eu não sei mais o que eu faço. Vai orar, toda hora vai orar. Meus irmãos, a gente ora. A oração tem muitos seus efeitos, diz a palavra. Mas ela tem que ter ação.
Você não faz nada, você deixa as pessoas realmente, você não toma uma posição, você não toma a tua posição de autoridade. Eis que Deus nos deu autoridade. Eu preciso assumir a minha autoridade. Imagine que ali tem um delegado que ele tem uma autoridade e sobra ele exatamente para estar repreendendo exatamente toda a violência, toda a criminalidade. Imagina que ali o delegado está ali, aí os traficantes chegam ali e falam: ó, delegado, cala a boca, aqui quem manda somos nós vamos fazer tráfico à vontade aqui, entendeu? E você fica quieto aí, não vai botar o bico. E aí o delegado com medo não faz nada e fica fazendo o jogo deles. É a mesma coisa, meus irmãos. Toda autoridade ela é constituída por Deus. E toda autoridade vai ter que realmente naquele dia, meus irmãos, dar conta de todo o trabalho das suas mãos, das suas obras, meus irmãos. Até os pais. Porque os filhos se perderam. Porque os pais exatamente não ensinaram os filhos o caminho que deveriam andar. Os pais não exerceram autoridade sobre os filhos, meus irmãos. É fácil cobrar autoridade do pastor, é fácil cobrar autoridade de todo mundo, eu digo. E você? Nós precisamos examinar nós mesmos para ver se nós estamos fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Precisamos examinar nós mesmos. Meus irmãos, Deus, Ele nos dá todas as coisas, mas Ele diz, produza realmente na sua vida bênção. E às vezes, meus irmãos, a bênção, ela tem que se impor, meus irmãos. Nós temos que arrancar. Imagina que o lavrador, ele lá preparou a terra, Deus mandou a chuva, mas quando ele vê começar a crescer umas ervas ali, meus irmãos, se ele não cuidar da lavoura contra as pragas, meus irmãos, ela vai ser toda consumida. É a mesma coisa. Eu estou na igreja, eu sou de Jesus, mas, meus irmãos, as raposinhas, elas entram, meus irmãos. O inimigo, ele entra pelas brechas. Os filhos estão cheios de brechas, os filhos estão amando o mundo, os filhos estão desejando o mundo. Meus irmãos, os olhos, toda a paixão da mocidade. A gente, quando é adolescente, os sonhos, o príncipe encantado, a princesa, vai casar com o príncipe, vai casar com os sonhos. Eu sei isso, eu vou ser o dono do mundo, eu vou ser um engenheiro, vou ser mais isso, eu vou ser artista, eu vou ser aquilo, vou ser... Meus irmãos, e cadê a palavra de Deus? Cadê a unção do Espírito Santo? Nós vemos que o mundo leva as pessoas a buscarem a glória. E nós vemos que o Evangelho vem tirar de nós a glória. A única glória que nós temos é Deus. Amém? Aquele que tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. Nós precisamos mudar, meus irmãos. O que você tem produzido? E eu digo, produzir, ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é realmente ter uma vida transformada. Ser cheio da palavra de Deus, ser uma bênção no Senhor. Primeiro, meus irmãos, é ser como um lírio no meio dos espinhos. Aleluia. É ser cheio da unção, meus irmãos. É produzir, ainda que nós estejamos neste mundo, meus irmãos, um mundo cheio de espinhos e de abrolhos. Porque o Senhor olha este mundo, meus irmãos. Nós no meio do mundo. Nós estamos no meio do mundo, meus irmãos. Para o Senhor nós somos o lírio. E Ele vê exatamente os homens malignos como espinhos e abrolho à nossa volta, meus irmãos. Os espinhos e abrolhos estão aí para sufocar a tua vida, a vida do teu filho, meus irmãos. O mundo quer carregar o teu filho, a tua filha. O mundo quer carregar fora dos planos de Deus, meus irmãos. É isso que Satanás quer. Ele quer arrastar você fora do jardim, meu irmão. Satanás quer que os filhos comam da ciência do bem e do mal. Aleluia. Deus veio nos dar o alimento puro, o alimento sadio. Aleluia. Mas o diabo quer alimentar a sua casa, quer alimentar a vida dos teus filhos, a vida do teu marido. Meus irmãos, com toda essa contaminação. E eu sempre vou falar e vou repetir. A pior doutrina que o homem pode ter dentro de casa se chama TV. Essa é uma doutrina do inferno. É aonde que o diabo exatamente contaminou. Se nós pegarmos, meus irmãos, uma geração depois dos anos 60 ou 70, nós vamos ver uma geração totalmente transformadas pelo meio de comunicação, aonde o mundo enfiou a sua doutrina, os seus costumes, as suas aberrações, e nós vamos ver que são todas doutrina contra a palavra de Deus. Meus irmãos, depois de fazer os homens se acostumarem com o pecado, tanto se produziu filmes, como se produziu novelas, como se produz tudo.
se produz o escárnio, se produz coisas de traição, de engano, de adultério, de mentira, de roubo. E a doutrina do diabo vai fazendo os homens se acostumarem com o erro. As pessoas vão assistindo tanta novela, tanto filme, que um rouba, que o outro engana, que o outro adultera, que passou a ser comum. O pecado passou a ser comum, meus irmãos. Acostumaram com o pecado, passou a ser comum. Meus irmãos, e eu digo, o pecado para Deus continua sendo abominável, meus irmãos. A prostituição continua sendo, o adultério continua sendo, mas o mundo acostumou. O mundo acostumou, meu irmão. E levou o evangelho a ser acostumado com isso, meus irmãos. Porque o negócio de Satanás, ele vai minando, ele vai fazendo a igreja a não sair do mundo, se acostumar com o mundo. Porque a igreja, ela tem que ser separada exatamente do mundo. Mas se nós pegarmos, a igreja nunca conseguiu sair do mundo. A maioria não conseguiu sair do mundo, meus irmãos. É esse que é o problema. Elas não conseguem renunciar ao mundo para servir a Jesus. Elas continuam no mundo e só adaptam a Jesus a sua vida. Entendeu? Sabe o que é adaptar a Jesus? Elas agora, eu aceitei Jesus, agora eu vou orar no nome de Jesus. Mas continua fazendo tudo errado. Meus irmãos, quantas almas eu vejo aí na prostituição e ali cantando gospel. Meus irmãos, será que esse louvor está subindo? Será que esse louvor está subindo? Deus é santo, meus irmãos. E aquele que é santo, se santifique para Deus, meus irmãos. Deus não mudou, Deus quer transformação na sua vida. Eu estou indo para a igreja, mas você tem que mudar, você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à sua velha natureza, meu irmão. Essa velha natureza, porque ainda você está vivendo os espinhos e abrolhos dos teus sentimentos. Quanto coração malvado ainda está dentro de nós, a nossa intolerância, nossa irritação. Nós precisamos tirar tudo para fora, meus irmãos. Aleluia. Precisamos tirar tudo o que não é de Deus, meus irmãos. Deus nos deu um coração novo. Deus nos deu um coração de carne para tirar o coração de pedra, tirar o coração do mundo. E no mundo é tempo de ser renovados pelo poder e pela glória de Deus. Aleluia. Nós precisamos realmente viver as virtudes do plano de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Nós não podemos fazer negligentes. Amém? Como aqui em Hebreus, amém, 6:11. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores pela fé e paciência que herdam as promessas. Amém? Nós temos todas as promessas de Deus na nossa vida, meus irmãos. Todas as promessas. As promessas de Abraão estão sobre as nossas vidas, meus irmãos. As promessas de Jesus estão sobre as nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Quando o Senhor diz que já nos abençoou de toda sorte de bênção nas regiões celestiais, nós estamos abençoados, meus irmãos. Olha, o sobrenatural de Deus acontece na vida daqueles que buscam a Deus. Nós vemos a glória de Deus, nós vemos a manifestação do milagre de Deus, nós vemos a ação de Deus nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, meus irmãos. Aleluia. Mas aqueles que ainda continuam no mundo, meus irmãos, sufocados, eles não conseguem sentir essa glória de Deus, eles não conseguem sentir essa manifestação de Deus. Aleluia. Por isso que eu falo, meus irmãos, Deus tem nos dado a bênção, Deus tem nos dado a palavra, mas a ingratidão das pessoas lançam a palavra para trás. Deus está mandando a chuva todos os dias, aleluia. Imagina um lavrador que lavrasse a terra esperando a chuva e não chovesse. Como é que ele ficaria? Mas imagina que ele acaba de lavrar a terra, vem a chuva no tempo certo e aquilo produz. Ele agradece a Deus. Ele sabe que só Deus pode mandar chuva. Agora imagine você, meus irmãos. Deus tem mandado a palavra no teu coração, mas ainda muitos estão com a sua terra dura, sem arar. A palavra cai, não adianta nada, mas tem gente que está recebendo a palavra com o coração arado, um coração preparado para ser transformado, um coração grato, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ter gratidão por tudo, a gratidão. Sabe o que é ser grato, meus irmãos? É agradecer por aquilo que você recebe. Deus te abençoa todo dia Ele te dá o ar para você respirar. Você tem que ser grato que Deus está te mantendo vivo. Deus te dá livramento em todo momento, você tem que ser grato.
Você tem que glorificar Deus todos os dias, todas as manhãs. Tem que glorificar o Senhor. Seja grato, meus irmãos, até com a ingratidão. Seja grato até com a ingratidão. Aleluia. Seja grato. Às vezes vem alguém te dar uma mensagem de Deus. Às vezes a mensagem é meia dura, mas é porque a terra nossa, o coração está duro e nós precisamos, meus irmãos, em vez de nós sermos gratos por aquela mensagem, porque aquela mensagem, ainda que sendo dura, meus irmãos, ela veio para transformar o nosso coração e nos dar vida. Em vez de nós sermos gratos, meus irmãos, ainda nós reprovamos, ainda nós maldizemos, meus irmãos. Quantas pessoas Deus usa nas nossas vidas para falar conosco, em vez de nós sermos gratos, nós vamos falar mal, meus irmãos, nós desfazemos. Isso é ingratidão, meus irmãos. Nós vamos ter gratidão por tudo, meus irmãos. Aleluia. Ser grato, agradecer a Deus, meus irmãos. Aprende a agradecer a Deus por tudo. Aleluia. Aprenda a agradecer ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, como eu mandei os estudos esses dias, ser agente secreto de Jesus, meus irmãos. O cristão, ele é ativo, o cristão é vivo. O cristão se comunica, meu irmão. O cristão se envolve. O cristão ama. O cristão perdoa. O cristão tem muita gratidão. Você tem que aprender a ter gratidão dentro do seu coração. Por cada palavra que você recebe, meus irmãos. Ainda que a palavra seja dura. Ainda que o nosso coração, porque quem rejeita a palavra, meus irmãos, é o coração duro. É o coração que precisa ser transformado, meus irmãos. E quando bate a palavra ali, meus irmãos, dá um choque. Porque tem que ter mudança. E ele não quer mudar. O homem não quer mudar. A maioria das pessoas não querem mudar. Quantas pessoas você chega e fala, você está no adultério, você precisa sair do adultério, porque esse caminho é um caminho de morte. Mas ele não quer mudar, ele prefere ficar no caminho de morte do que... Olha, Deus está falando, sai desse caminho de morte, sai desse caminho de morte. Porque o diabo, meu irmão, ele vem e leva a tua alma. Porque muitas vezes Deus nos dá uma chance, 2 chances, 3 chances, vai falando. Chega um momento, meu irmão, que o diabo vai requerer a tua alma. E o diabo vai falar, olha, já vim requerer a alma aqui, mas Deus não deixou eu levar. Mas esse homem não tem jeito. Já pensou, meu irmão? Então sai do pecado. Porque o teu inimigo, Satanás, ele fica requerendo exatamente a tua alma. Ele fica requerendo. É Deus que nos guarda. Porque ninguém desce à sepultura sem a permissão de Deus. Ninguém faz nada. Nem Satanás. Porque Satanás, ele tem o poder ali para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Mas tem uma coisa, meus irmãos. Quando já foi dado várias chances para o homem, Satanás, o acusador, ele vai requerer a tua alma. Que você só tem produzido espinhos e abrolho. Mas o que produz espinhos e abrolho é reprovada. E perto está a maldição. E o seu fim é ser queimado. E aí? Hebreus 6, 8, meus irmãos. Mas o que produz espinhos e abrolho é reprovado. Meus irmãos, o pecado é reprovado. Deus é misericordioso e mantém as pessoas vivas ainda no pecado. Meus irmãos, Deus mantém as pessoas vivas no pecado, esperando que eles se arrependam e se convertam. Mas chega um momento, meu irmão, que você só está produzindo abrolhos. Chega um momento que Satanás, ele vai lá e ceifa a tua vida e vai ser queimado. Então, meus irmãos, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Precisamos se chegar a Deus, meus irmãos. Deus está falando com pessoas que estão no pecado. Sai do pecado. O pecado é morte, meus irmãos. O salário do pecado é morte. O salário do pecado é morte, meus irmãos. Ah, pastor, mas faz 3, 4, 5 anos que eu estou adulterando, nada acontece. É misericórdia de Deus. Então sai do pecado, meus irmãos. Sai do pecado, sai do erro, sai do engano, sai da mentira. Abre esse coração, perdoa. Meus irmãos, você foi chamado para produzir bênção. O seu coração foi chamado para produzir bênção. Aleluia. É tempo de mover, é tempo de transformar o nosso lar, é tempo de transformar a família. É tempo, meus irmãos. Eu digo, bato de frente mesmo. Você está fazendo o agrado para a sua casa, para os seus filhos? Ou você não está vendo que está produzindo abrolhos e será reprovado? E a maldição está dentro da sua casa porque eles não estão convertidos exatamente ao evangelho, meus irmãos. Mas você, como um lírio plantado no meio desses espinhos, meus irmãos, busca Cristo e todo o seu coração. Use a palavra de Deus dentro da sua casa, meus irmãos. Não tema. Não tema. Aleluia. Meus irmãos, por que será que Estevão foi apedrejado? Por que será que João Batista perdeu a sua cabeça?
Por que que todos os discípulos de Jesus foram mortos, meus irmãos? Porque eles estavam agradando os homens. Paulo disse, se ele agradasse o homem, ele não seria ministro de Cristo. Aleluia. A palavra de Deus não é para agradar a carne, mas é para salvar o espírito, a alma. A palavra do Senhor é para salvar a alma. A palavra de Deus, meus irmãos, ela entristece a natureza carnal. Ela vai entristecer mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai entristecer porque ela vai fazer nós sairmos dos caminhos errados. Os caminhos que o nosso coração gosta. O caminho que o coração gosta, meu irmão. O caminho que o coração gosta é o caminho exatamente da morte. Mas quando o Espírito de Deus nos conduz ao verdadeiro caminho, ao caminho da verdade, andar com Jesus é andar na contramão do mundo, meu irmão, minha irmã. Andar com Jesus é reprovar exatamente os costumes mundanos, meus irmãos. Os costumes que contaminam a palavra de Deus, porque o mundo está cheio de escárnio. O mundo está cheio de um falso amor, de uma hipocrisia, meus irmãos. O mundo está cheio de injustiça, mas o Evangelho, os homens de Deus, os servos de Deus, eles andam na verdade. Não tem mentira na palavra de Deus, não tem mentira na palavra dos filhos de Deus, porque não se achou engano na boca de Jesus, meus irmãos. E não tem que se achar engano nas nossas bocas, meus irmãos. Na boca de um cristão não há engano. Na boca de um cristão ele não anda se contaminando, meus irmãos, com as injustiça. Um pastor, um homem de Deus não tem a convivência com a impiedade, meus irmãos, com o engano, com o roubo, com todas as coisas, meus irmãos. Somos separados para produzir bênçãos de Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida, a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus de misericórdia. Sabe o que me alegra? Quão preciosos são os santos aos olhos do Senhor. Minha irmã, você é preciosa. Meu irmão, você é precioso. Jesus te ama. Você é precioso. E do mesmo jeito que você é precioso para Jesus, meus irmãos, olhe o Senhor com essa preciosidade para a sua vida. Ande com o Senhor nessa preciosidade. Tema o Senhor de todo o teu coração. Tema para andar e não se desviar dos caminhos do Senhor. Tema exatamente em levar a sua casa na presença de Deus. Tem essa preciosidade de servir o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida, coloca a tua casa em primeiro lugar nos caminhos do Senhor. Deus está falando o tempo de movermos, meus irmãos, movermos as coisas antigas, os costumes no qual nós somos criados. Fomos criados nesse costume mundano, meus irmãos, essa ideologia. Mas o Senhor, aleluia, veio mover tudo neste dia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Meus irmãos, eu tenho muito para vos falar ainda. Eu digo que a meditação, ela tem que ser agradável. A meditação, ela tem que ser realmente meditada toda manhã, todo dia. A meditação do Senhor tem que ser agradável ao nosso coração. Nosso coração tem que agradar o Senhor em todo momento. Aleluia, nós vamos orar, Pai. Carecemos, Senhor, da Tua glória. Carecemos do Teu entendimento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, e ver quão precioso, Senhor, meu Deus, é o Senhor para as nossas vidas, Pai amado. Porque Tu és o Deus que nos dá vida eterna. Tu és o Deus que nos dá cura, nos dá libertação, meu Pai. Tu és o Deus que nos sustenta sobre este mundo, Pai amado. Senhor, que o Senhor possa libertar, Senhor, essas vidas agora de todas as suas fraquezas. Libertar essas almas, Pai amado, do meio desse espinho, desses abrolhos no qual eles estavam vivendo, Pai amado. Revestir eles desta autoridade, Pai amado, para renunciarem o pecado, o engano das suas vidas. Que haja autoridade na vida desses pais para colocar a sua casa em ordem e assumir, Senhor, esta autoridade no qual o Senhor deu a eles como pais, como sacerdotes, Pai amado, para que todos venham assumir essa unção, Senhor, do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor que move, Pai amado, o milagre, a cura. Toma essas almas que estão enfermas. Meu Pai, Tu és o Deus que move. Toca, Senhor, nas artérias, Pai amado. Toca no pulmão. Toca, Senhor, neste coração, meu Pai. Toca, Senhor, em cada membro, Senhor, e vivifica e cura e liberta, meu Pai. Abençoa esses irmãos que estão passando, Pai amado, por essa situação difícil. Tu és o socorro, o milagre deste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica firme com Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficando por aqui. Fica na paz e que Deus abençoe
te ilumine e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.